Sejam bem-vindos ao nosso quadro especial do Oscar 2025. Eu sou Breno Maia, estudante de Cinema Visual, e para falar um pouco sobre esse assunto, eu trouxe aqui o presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Estado do Pará, Marco Antônio Moreira. Tudo bem? Bem, Vamos falar um pouquinho sobre esse prêmio tão falado, né? Que é o Oscar. a gente vai falar um pouco sobre a edição do Oscar de 2025, que tem sido bastante polêmica, vem levantando várias questões entre os internautas, os espectadores. E Marco Antônio, você acredita que o Oscar de 2025 reflete os melhores do ano ou tem várias escolhas questionáveis que mostram que a academia tende a seguir certos padrões previsíveis? Bom, ótima pergunta. Na verdade, eu acho que a primeira a gente precisa de contextualizar um pouquinho, né? O Oscar é um prêmio do cinema americano, né? Ele não é um prêmio do cinema mundial. Então, o recorte que ele faz são das produções feitas lá nos Estados Unidos, praticamente em Hollywood, porque o cinema americano não é só Hollywood, tem outras pessoas fazendo outros cinemas lá. Geralmente não. Assim, geralmente eles não fazem a melhor seleção possível. Tem filmes ótimos que às vezes ficam de fora, e aliás, em certo sentido, é mais tradicional na área da pesquisa e da crítica cinematográfica avaliar o Oscar como um prêmio que mais erra do que acerta, né? Sim, Tem com várias certeza. situações assim estranhas, desde a seleção dos filmes que são indicados até os premiados. Tem umas situações assim minimamente estranhas, mas eu acho que a maior virtude do Oscar, independente da questão da curadoria, da seleção, dos premiados, que sempre são muito questionáveis, é que é um prêmio que mobiliza muitas pessoas. Eu acho que quem gosta de cinema inevitavelmente entra nessa brincadeira, vamos chamar assim, de adivinhar de quem vai ganhar, de procurar se informar dos filmes indicados. Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que a melhor parte do Oscar sempre foi e sempre será essa mobilização do cinema negro, dos cinéfilos, em relação ao prêmio que acontece todo ano. Mas, do ponto de vista mais de uma análise, mais de uma coisa um pouco mais rígida, geralmente não é o melhor. Ele necessariamente não escolhe os melhores. Quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que sempre se erra. Teve alguns anos que o Oscar, acho que entre 2007, 2008 e 2015, era uma seleção assim impressionante de filmes ótimos, né? Sim. Mas sempre tem isso. Na realidade, como é uma seleção feita por algumas poucas pessoas, é diferente de um festival. O festival é uma mostra, uma coisa muito mais diversa, muito mais democrática. Então, tendo em mente essa diferença, você consegue entender o Oscar no sentido da importância como um prêmio que mobiliza as pessoas e um prêmio que está muito mais vinculado ao mercado de cinema do que ao cinema, porque eu faço uma diferença entre cinema e mercado de cinema. São duas coisas um pouco diferentes, para não dizer muito. Sim. Então, esse ano, eu acredito que alguns filmes que foram indicados, eu não sei se, digamos assim, deveriam ter tantas indicações. Achei um pouco estranho em alguns casos. Já que o senhor me deu esse gancho, né, a gente podia estar falando sobre Emília Pérez, né, que recebeu 13 indicações, Pois é. muitas delas contestáveis. E o que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, na realidade, é um caso estranho, assim, né? Muitas indicações para um filme, sempre é. Mas eu acho que no caso da Emília, desse filme, é um filme que tem sido bem recebido por parte da crítica. Eu acho que em relação ao público é um pouco mais tensa a relação com o filme, né? Principalmente daqueles que não viram o filme, mas falam do filme. Eu acho meio Sim, estranho. Eu não consigo entender esse processo de não ver o filme porque alguém disse que é ruim, aí eu não vou ver, mas eu também vou falar mal do filme porque alguém me disse. Emília Pérez é um bom filme. Eu acho que é um filme problemático, tem uma série de questões, mas realmente é estranho que ele teve tantas indicações. Mas, ao mesmo tempo, se for analisar, o Emília ganhou prêmios em outros festivais, em outras mostras. Então, de algum modo, o filme tem agradado uma parte de quem faz a seleção das indicações ali. E essa polêmica sobre quantidade de indicações, ou máxima ou mínima, sinceramente sempre foi assim. É porque hoje nós vivemos um mundo mais globalizado, que todo mundo dá opinião, mas na realidade, se eu for analisar, 14 indicações para o filme tal há 10 anos atrás não mobilizou tanto, né? Então eu acho que é normal esse tipo de situação. Às vezes tem filmes que têm essa situação de ter uma quantidade maior de indicações, até para chamar a atenção do público. Mas os critérios técnicos ou artísticos são muito duvidosos, você não sabe exatamente qual é. A Nora também é um filme que teve algumas indicações que me parece que não cabem, mas eu acho que, sabe, no final das contas, é isso que interessa para o prêmio, também criar essa polêmica. Hoje em dia vivemos um mundo em que a polêmica é o motor básico de tudo, né? A polêmica é interessante ou não, mas ela funciona. Então, talvez passe por aí. E quanto mais pessoas criticarem essas indicações, melhor, porque gera mais engajamento em relação
Oscar. Talvez passe por aí, não posso afirmar. Sim. Mas algumas indicações, algumas quantidades de indicações foram um pouco estranhas mesmo, um pouco exageradas, talvez. Já que você falou de Anora, eu queria saber se, entre os favoritos, se teve algum filme, alguma performance que te destacou entre os demais, mas por questões da academia, ela pode ser prejudicada de alguma forma. Olha, eu vi algumas indicações, assim, eu acho que de todas, você está se referindo a filme ou às outras indicações? No geral, não Eu acho que, assim, alguns filmes, como Conclave, por exemplo, realmente é um filme muito interessante, tem atuações excelentes, bem dirigido. O caso do Anora também. Talvez Anora achei estranho em tantas indicações também. Uhum. Mas eu acho que faz parte dessa lógica, talvez, do mercado, de que às vezes quando você pega 1, 2 ou 3 filmes e deixa ele cheio de indicação, né? É como se você estivesse valorizando o filme. Não sei se o critério é necessariamente artístico, entendeu? Eu não posso afirmar que não é, mas eu levanto essa reflexão. Não sei se é meramente uma questão artística ou é uma questão de valorizar o filme para o mercado de cinema, não sei. E esse ano, mais uma vez, aconteceu isso, né? No final das contas, o que é que acaba acontecendo, como já aconteceu em outras edições? Os filmes que às vezes tem 5, 6, 8 indicações não ganham nenhuma. Sim. Já aconteceu, né? Lá atrás, em várias edições. Então, um pouco de Cidade de Deus. Cidade de Deus. Não me lembro, um pouquinho, lá para trás ainda, eu me lembro de uma situação, qual foi? Acho que foi O Homem-Elefante, um filme clássico do David Lynch, um belíssimo filme. Se não me engano, ele teve 8 indicações e não saiu com nenhuma. Então, assim, a gente não entende, às vezes, por que tanta indicação se de repente, né, tem um critério que não seja artístico. Mas esse ano eu acho que está seguindo uma certa regra de tentar agradar todo mundo, né, mais do que nunca. Né? Quando eu digo todo mundo, não é necessariamente o público, estou me referindo às produtoras. Né? Porque entre o filme e nós, espectadores, tem uma produtora que banca o filme, que paga, que financia. Então, talvez seja essa lógica, né? De repente valorizar o filme de algumas produtoras porque impressiona, né? 3 indicações ao Oscar. É muito, né? 10 indicações ao Oscar. Você olha assim, poxa, deve ser bom esse filme, né? Sim. Então, talvez seja por aí. Eu não posso afirmar, isso é apenas uma opinião minha. Uhum. Assim, só que, parando para pensar aqui, nessa edição do Oscar 2025, eu queria saber se houve alguma surpresa entre os filmes indicados e esnobados, na sua opinião, que te surpreendeu, assim. Olha, a surpresa maior foi o filme brasileiro, né? Eu acho que eu ainda estou aqui ter sido indicado em 3 categorias, é uma coisa inédita, porque, como eu falei ainda há pouco, é um prêmio americano. Então, sim, de vez em quando, claro, eles têm alguns convidados de outros países, mas geralmente o Brasil raramente né? Já teve algumas situações no passado e raramente eu só queria colocar uma situação assim, eu acho que a grande surpresa é o Ainda Estou Aqui. Sim. Realmente é um filme especial, gosto muito do filme e tal. Eu só queria levantar um pouquinho uma dúvida sobre essa polarização que se coloca nos Sim. termos indicados e esnobados. Os filmes que não estão lá não foram esnobados, é porque não cabe. Eu vejo a imprensa, às vezes, colocar um pouco nessa situação, a tal da polarização, até Sim. nisso, né? Não é que seja esnobada, porque às vezes você tem que selecionar 5. E às vezes eu vejo os filmes esnobados do Oscar esse ano, eu acho o termo um pouco pesado, porque às vezes, de repente, você tem 5. Não é à toa que a categoria de melhor filme, até para agradar um pouco mais as pessoas, todas as categorias têm 5 indicações, né? Sim. Mas o melhor filme tem quanto? Tem 10. Exatamente para tentar agradar um pouco mais todo mundo. Sim. Mas eu não vejo a questão que seja uma questão de ficar indiferente ao filme. É que não há você tem que selecionar apenas a quantidade que está ali de indicações. Sim. E a grande surpresa, insisto, né? Eu acho que foi o filme brasileiro, que é um filme ótimo, um filme muito bom, foi premiado em vários lugares, continua sendo premiado. E eu acho que por ser um filme brasileiro e de uma festa americana, mais ainda. Então, é a grande boa surpresa desse ano. Mas assim, Ainda Estou Aqui, tem chances de ganhar? Pois é, aí a gente não sabe bem o que analisar. Se tu for analisar o filme do ponto de vista artístico, tem. Porque o filme é bom. O filme não é bom, o filme é excelente. Se for analisar do ponto de vista mercadológico, não. Como é que explica isso? Eu acho que é um filme muito mais vinculado ao mercado do que a questão artística. Às vezes isso coincide. Às vezes um filme que é importante do ponto de vista mercadológico, ele é bom também. Acontece. Muitas vezes aconteceu isso já. Mas, do ponto de vista de mercado, às vezes se quer dar para um outro filme, para estimular uma tendência, estimular um gênero, estimular uma linguagem. Sim. Então, assim, e aqui às vezes
dentro do ponto de vista mercadológico, ou seja, de bilheteria, do ponto de vista de, né, de investimento. Nesse ano, eu diria que assim, o melhor filme, né, dos indicados todos, para mim, é o filme do Walter Salles. Então, assim, eu, se fosse analisado do ponto de vista de artístico, ainda estou aqui, ganharia melhor filme, melhor filme internacional, e a Fernanda ganharia melhor atriz. Seria maravilhoso, né? Mas eu não sei se será esse o critério final. Sim. Fica meu desejo de que seja, mas eu não tenho como afirmar isso. Então, espero que ganhe por ser o melhor. Mas nem sempre o melhor, do ponto de vista artístico, ganha. Assim, falando sobre representatividade, muita gente quer saber o que o senhor acha sobre a representatividade hoje em dia no cinema. Tipo, ela já está mais presente ou ainda existem várias lacunas evidentes? Sim, existem várias lacunas, mas melhoramos muito. Né? Na verdade, o que está melhor. Se for comparar há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, está muito melhor. Tem muito que melhorar, mas eu acho que nós estamos já... Quando eu digo nós, assim, é porque é muito complexo falar o nós. Assim. Existem... Eu nem acredito nessa ideia de cinema, eu acredito na ideia de cinemas. É uma coisa plural. Sim. Então, assim, muita gente está fazendo isso, incluindo nos roteiros, nas histórias, nas narrativas, algo mais diverso, mas alguns talvez não. Mas se tu for analisar, está muito melhor do que ano passado. Se for analisar os filmes dos anos 50, 60, 70, você vai encontrar muito pouco isso lá. Sim. Então estamos bem, eu acho que estamos no caminho certo. Inclusive o próprio cinema brasileiro tem feito isso, um trabalho muito bacana, mas ainda falta muito. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência para ser no ideal. Nós já estamos bem melhores, isso a gente consegue testemunhar por meio dos filmes que a gente está assistindo, que seja dos Estados Unidos, seja da França, seja do Brasil, enfim, eu acho que estamos bem. Mas vamos melhorar, devemos melhorar ainda. Entendi. E, Marco Antônio, entre os indicados desse ano, tem algum filme que tu achas que vai, com o passar dos anos, ele vai ser valorizado mais? Que meio que está sendo meio que subestimado, vai se valorizando ao longo do tempo? Uma boa pergunta. Eu espero que o próprio filme brasileiro, né? Tirando Ainda Estou Aqui, aquela pergunta que tu fizeste ainda há pouco, tirando nenhum filme, não vi nenhum grande filme. Assim, eu vi ótimos filmes, mas não vi nenhum grande filme. Mas a perspectiva do que é bom agora, do que vai ser depois, é muito assim, imprevisível, né? É muito subjetivo. Tem grandes filmes que perderam o Oscar há 50 anos atrás e que são mais lembrados do que o filme que ganhou o Oscar naquele ano. Então, é meio imprevisível. Posso pensar em várias aqui. Eu também. Eu me lembro muito mais do Oscar das injustiças do que dos acertos, mas é imprevisível, porque a arte, no caso do cinema, eu vejo como cinema como uma expressão artística, né? É imprevisível. Tem filmes que você mesmo, a gente mesmo, né? Eu gosto, inclusive, muito de falar isso em sala de aula e com amigos, assim, qual é a diferença entre a gente assistir um filme hoje e daqui a 30 anos? É nós, porque o filme vai ser o mesmo. A gente vai mudar. É a gente que vai mudando a perspectiva, a nossa trajetória cultural vai alterando, a gente vai incluindo novas referências do teatro, do cinema, da literatura, da vida, enfim, né? Então, de repente, você assiste o filme 30 anos depois, nossa, como não é tão bom assim. Ou, gente, na época eu não percebi que era tão maravilhoso. Então, os filmes do Oscar também passam. Mas não é só os filmes do Oscar, né? Os filmes de alguns festivais. Olha, teve grandes diretores que nem festivais assim ganharam. Vou te dar um exemplo aqui, rápido. Um dos diretores mais cultuados e falados assim nos últimos 30 anos é o Stanley Kubrick. Sim. E a grande maioria assim, da crítica cinematográfica, e mesmo do público, uma boa parte do público também, adora os filmes dele. Vê quantos prêmios ele ganhou como diretor. Até como festival, não é só no Oscar. Sim. Poucos, não só no Oscar, poucos. Pela dimensão e magnitude da obra do Kubrick, ele ganhou muito pouco prêmio. Mas, num certo sentido, ele ganhou o melhor prêmio, que é o prêmio do reconhecimento. Hoje as pessoas pegam lá 2001, que ganhou só um Oscar de melhor efeitos especiais. Sim. E, de repente, hoje, para muita gente, é o maior filme da história do cinema. Ou então, outros que ele fez. Então, é muito imprevisível. E como eu te falei, não é só em relação ao cinema, é muito subjetivo, mas tem mudanças. Às vezes para melhor, ou às vezes nem tanto, né? Sim, com certeza. Naquele tempo o pessoal achava ele bem à frente, ele achava ele bem ruinzinho, aí hoje em dia todo mundo já acha que ele é bem à frente do seu tempo. Eu não digo que achava que ele era assim tão fraco e tal, mas ele estava um pouco na frente em relação
a modo de filmar, modo de escrever. E na época o pessoal, o Kubrick, no certo sentido, até passou pelo mesmo que o Hitchcock, que o Alfred Hitchcock. Claro, são situações diferentes, estou só tentando criar um ponto de conexão. Os filmes do Hitchcock, durante muito tempo, eram vistos como filmes comerciais. Até que veio a turma de críticos lá da França dizendo, não é só isso, é mais do que isso. E os filmes do Kubrick tinham essa pegada, como ele era um grande diretor, tinha um orçamento que queria para fazer, graças ao sucesso do 2001. Então o pessoal achava que os filmes dele eram basicamente comerciais, e não eram. Não eram só isso, né? E com o tempo isso foi sendo alterado. Mas eu dei só 2 exemplos, teria vários, inclusive no Brasil mesmo, de diretores que na época não foram tão considerados e o tempo tratou de tornar a obra deles melhores do que na época que foram lançadas. Entendi. Agora, o que os espectadores querem saber? Na sua opinião, sem levar para o lado pessoal, quem vai ganhar o melhor filme estrangeiro? Pois é, tudo indica que a Emília Pérez seria o favorito até algumas semanas atrás, né? Até porque continua ganhando prêmio por aí, né? Mas se criou uma situação de cancelamento do filme, de questionamento dele, uma série de informações extra-filme, né? Sim. Que podem, é difícil afirmar, podem ter prejudicado nessa fase de votação, que foi agora recentemente, né? Aqueles que têm direito de voto. Então, é imprevisível. Mas uma coisa eu posso quase que te afirmar. Se não for Emília, é um filme brasileiro. E na categoria de melhor filme, no geral? Aí tá mais difícil. Tá mais difícil? Tá mais difícil. A Nora, recentemente, tem sido muito comentado como um filme que correu por fora, porque ganhou alguns prêmios recentes. Esse ano, vou ser sincero, tá difícil de você acertar qualquer bolão. Quem for fazer bolão, cuidado, porque pode acontecer o imprevisível. Inclusive o filme brasileiro ganhar. Porque o Parasita, que é um filme coreano, não ganhou? Sei lá, 5 anos já, quase isso, né? Então, assim, esse ano, eu raramente entro em bolão. Sim. Porque eu acho meio difícil, mas esse ano está mais difícil. Inclusive, todas as categorias estão mais difíceis. O melhor filme está difícil. O melhor filme internacional estava fácil até o mês passado. A Emília era a favorita, né? Sim. Agora, com esse todo cancelamento, acho que nem tanto. O que mais? Melhor atriz era a Fernanda, uma certa hora. Sim. Depois deixou de ser. Agora a Demi Moore, que ganhou não sei o quê, não sei aonde. Então tá muito assim. Eu não entraria em bolão. Cuidado, hein? Sim. A não ser que você curta a ideia, mas você pode perder feio, mas de repente pode ganhar. Então, eu não tenho como afirmar. Claro que tem os meus favoritos, eu gostaria de ganhar tal. Mas esse ano está muito difícil. Eu acho até que até certo ponto é legal isso, né? Me incomoda às vezes quando tem aquela situação, o favoritíssimo ganha. Poxa, não está na hora de dar uma, né? Sim. O favorito não é. Né? Porque era favorito de quem? Da mídia, dos produtores. Meio complicado. Então, assim, é muito difícil. Então, acho que seria muito bacana. Imagina, vamos sonhar, vamos delirar por 10 segundos. Melhor filme, ainda estou aqui. Melhor filme internacional, eu estou aqui. Melhor atriz, Fernanda Torres. Seria uma surpresa agradável, porque principalmente por isso, porque o filme é bom. Entendeu? Exatamente. Eu acho que os extras filmes que estão entrando nas discussões e debates, não é que sejam irrelevantes, mas o que importa é o filme. Então, seria uma maravilha se o Oscar 2025 fizesse essa surpresa, né? Proporcionasse essa surpresa de premiar, independente de ser um filme brasileiro, tá? Sim. De premiar um bom filme, um filme realmente que merece ganhar pela sua qualidade artística, de direção, de roteiro, de atuação. Independente se é do Brasil, de onde fosse. Ainda estou aqui. É um filme que, nesse sentido, merece todos os prêmios possíveis. Então, vou torcer. Vai torcer? Vou torcer. E sobre as performances mais impactantes? Olha, a melhor atriz, eu acho que a Fernanda é, de longe, a melhor de todas. Né? Mais uma vez, repito, não tem nada a ver com o filme ser brasileiro. Podia ser americano, não tem problema nenhum. Ela vai conseguir, de certa forma, vingar a mãe? Não. Nunca será capaz de redimir o que aconteceu com a Fernanda Montenegro em 99. Uma vergonha. Aquilo nunca mais será resolvido, né? O Oscar podia resolver, dando um prêmio honorário para a Fernanda, mas mesmo assim não seria suficiente. Aquilo foi uma vergonha. Mas eu acho que tem que valorizar a atuação da Fernanda Torres mesmo. Eu acho que independente dos erros que aconteceram em 99, aquilo ficou lá, paciência, ficou mal para o Oscar, né? Não ficou mal para a Fernanda Montenegro. Então, valorizar a atuação da Fernanda Torres é extraordinária e eu posso te afirmar que a Fernanda Torres é uma grande atriz por vários fatores, né? Até
em alguns bate-papos que eu tive recentemente, a gente criticando a Fernanda, ela só é boa de fazer comédia, ela só faz Sim. comédia. Só falar E a bastante Fernanda sobre Torres não fez só comédia. É porque se você for pegar a televisão, ela fez comédia na TV. E no cinema, o que ela fez? Vários filmes, teatro, várias peças. Eu tive a oportunidade, o privilégio de assistir quase todos os filmes que a Fernanda Torres fez. A maioria são dramas. Tive a oportunidade de ver a Fernanda 2 ou 3 vezes no teatro. Extraordinária atriz, drama. Ainda estou aqui, drama. Mas aí se quer pegar só a referência da televisão, vai achar que ela é uma atriz de comédia. Ela é uma grande atriz. E não é porque é filha da Fernanda Montenegro. Ela tem uma carreira independente. E é só pesquisar, encontrar e assistir. Então, das atuações femininas, o melhor é dela. E a atuação masculina, eu gosto muito de um ator que há muito tempo faz filmes ótimos, que é o Ralph Fiennes, que fez o Conclave. Ele merece pelo Conclave e merece por tudo que ele não ganhou ainda, porque é um grande ator desde sei lá quando, né? Sim. Mas aí acabam deixando ele sempre meio que de lado, tem outros filmes, tem outros atores também merecedores, mas talvez tenha chegado a hora dele. Mas tem o ator do Thalissa também, né? Sim, que é o Eddie Brody, que também está lá, também é um ótimo ator, Mas eu diria que se fosse pela minha... Marco, escolhe o Oscar desse ano, eu diria que opinião a atriz, é a opinião mesmo, a Fernanda Torres e o Ralph Fiennes, que é do grande ator do Conclave, que é um bom filme também. Sim, com certeza. E agora, para encerrar, tem algo que tu gostaria de pontuar para o nosso espectador? Eu acho que assim, como eu falei na abertura, eu acho que o Oscar ele tem essa grande virtude de mobilizar as pessoas, né, os cinéfilos, cinemaníacos, professores de cinema, pesquisa, todo mundo que minimamente tem uma relação de encantamento com o cinema se mobiliza. Eu acho isso ótimo. A gente só precisa ter essa noção, esse senso de que é um prêmio que muitas vezes a questão artística não é a mais importante, não tem esse lance de merecimento. Ela está maravilhosa, como ela não ganhou? Porque talvez o critério não fosse do melhor. Sim. Talvez fosse do critério do que é mais interessante nesse momento, dentro de um raciocínio mercadológico, né? Então, já acreditei em Papai Noel uma vez na minha vida, né? Então, não acredito que o Oscar tenha essa pegada vinculada exclusivamente na questão artística, porque se fosse assim, grandes diretores da história do cinema teriam sido premiados. Como é que você fala com Orson Welles, que fez Cidadão Kane, nunca ganhou? O Kubrick, Stanley Kubrick, nunca ganhou como diretor. Alfred Hitchcock. Então, assim, você pega grandes mestres que são essenciais na história do cinema. Qual foi a razão deles não terem ganho? Só pode ser outra, a não ser excluindo o artístico. Então, talvez seja por esse caminho que a gente tenha que analisar que, de repente, a Fernanda Torres pode não ganhar domingo. Porque pela qualidade de atuação, ela é a melhor atuação entre aquelas que estão lá indicadas. Então, tirando isso, vamos celebrar o momento de se falar de cinema, de debater aquele debate legal, né? Inteligente, bacana, que eu acho que certamente é a maior virtude que o Oscar promove todo ano entre nós que gostamos de cinema. Legal. Pois é, esse foi o bate-papo especial sobre o Oscar 2025, com o crítico de cinema, pesquisador e presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Estado do Pará, Marco Antônio Moreira. Obrigado por assistir e comenta aqui o que você achou. Obrigado. Tchau.